e o teu amor enche agora meu coração. O teu poder está aqui, a tua unção está sobre mim e o teu amor enche agora o meu. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Podem ir, uma de vocês podem ir. Pequeninos, podem ir para a igreja infantil. Era só para louvar ao Senhor. Fecha a porta. Boa reunião, amados. Senhor, em nome de Jesus, faça-me falar conforme os seus oráculos. Então, já abriram 1 de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos falar um pouquinho, muito brevemente, acerca de compaixão de Jesus. Acerca de compaixão de Jesus. O que é compaixão? É ter misericórdia. É a misericórdia dele que o homem não sabe dar, o homem não pode dar, que só está nele. Só ele pode dar. A misericórdia dele, a compaixão dele é o amor que está descrito em 1 Coríntios 13. Nós, o homem, é muito difícil Deus encontrar um homem com um coração que dá genuinamente, que tenha compaixão, que tenha amor genuinamente. Eu ontem questionava a Deus por que ele me escolheu a mim, não é? Porque normalmente há muitos apóstolos, há muitas apóstolas no mundo, nós não sabemos. Esse cargo não é promovido por ser mulher, mas nós temos que entender que Deus, ele não muda, mas ele muda de estratégias para poder adaptar ao interesse dele, para proteger os interesses dele. Ele é o soberano, tudo aquilo que ele faz, ele é Deus, e aquilo que nós queremos que ele faça, se ele não fizer, ele continua a ser Deus. Ele é o soberano, ele é o princípio e o fim. Ele determina o princípio de tudo e determina o fim de tudo. Aquele que gostar, recebe. Que não gostar, a fornalha de fogo ardente, o fogo de enxofre, está lá aquecido 70 vezes 7, à espera daquele que não se sujeitar a ele. Ele é o soberano, ele faz e desfaz, ele continua e será eternamente Deus. Todos temos que entender esta verdade. Então, eu ontem perguntava a Deus outra vez, por que eu? Então, ele me disse, eu disse, há tantos homens, varões valorosos, para ocuparem um cargo tão cheio de responsabilidade, tão trabalhoso, ao mesmo tempo tão tenebroso como o do apóstolo. Por que ele escolheu a mim, uma mãe solteira, vulnerável, fraca, que pode-se dizer que tola, não é? Que ninguém dá nada por ela. E Deus me disse, porque tu és minha amiga. E depois eu disse, mas Senhor, tu tens tantos amigos, o mundo é grande, diante de ti o mundo é nada, o mundo é como se fosse um grão de areia no oceano, ou uma gota de água no oceano, porque tu és um Deus grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Mas nesta terra tem tantos varões, varoas, valorosos. Por que eu, Senhor? E o Senhor voltou a dizer, porque tu és minha amiga. E por isso, mas não há corações amigos em todo lado. Ele disse, mas são poucos. São poucos. Nestes finais de tempo. Com isso, eu entendi que aquele versículo diz, todos somos chamados, mas somos poucos escolhidos. Ele me estava a esclarecer isso, que ele quer chamar todos, porque lá está, aqui em 1 Timóteo capítulo 2,
versículo 5 está aqui, porque há um só Deus, no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer salvar todos, ele não quer dar nenhum a Satanás, ele não quer dar nenhum ao inferno, ele não quer perder nenhum. E a misericórdia dele é tanta que ele diz: Pai, todos aqueles que tu me deres a mim, eu não lançarei nenhum fora. E como é que ele não vai lançar nenhum fora? Que está bem claro que é Deus quem tem a última palavra. Ele é filho, ele é Deus, mas Deus estabelece por hierarquias. E eles são unidos, trabalham em conjunto, mas cada um tem a sua função. Deus é Deus soberano, ele tem a primeira e a última palavra. O filho tem a palavra naquilo que Deus lhe dá a proeminência, naquilo que Deus deu-lhe poder sobre as igrejas. Ele determina as igrejas, o que é, quem entra, quem faz parte da ovelha, e ele intercede por todos. É assim que ele não lança nenhum fora, porque ele leva todas as suas igrejas, a igreja sou eu e você, ele leva todas as suas igrejas diante do Pai em oração, em intercessão. Esta é a misericórdia do Senhor pela qual vamos falar hoje. A misericórdia do Senhor que o homem não pode dar. A misericórdia do Senhor que todos nos abandonam, mas Ele não nos abandona. Lá no Salmo capítulo 27, versículo 10. Todos podem nos abandonar, mas Ele não nos abandona. Porque Ele diz: Pai, todos aqueles que vierem, tu me deres a mim, eu não lançarei fora nenhum. A igreja, ele tem igreja cheia, mas saiu uma ovelha, ele vai atrás daquela uma ovelha. Não importa do jeito como aquela ovelha saiu. Para nós, ele diz: todo aquele que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem nele crer, lá em Marcos 16,15, quem nele crer e for batizado é salvo. Quem não crê está condenado. Está condenado pela palavra, mas ele vai tomar conta. Porque nós não podemos salvar, nós não podemos obrigar ninguém, nós não podemos persuadir as pessoas a fazerem a nossa vontade, mas o Espírito Santo pode. Então, por isso é que ele diz: Pai, todos aqueles que me deres a mim, eu não lançarei fora. Quando o homem não pode, onde o homem não pode, onde o limite da vontade do homem chega e não vai além, ele entra com o poder dele. Ele entra com o poder dele. Então, aqueles que são realmente condenados são aqueles que a alma de Deus perdeu o prazer. Mas Jesus Cristo intercede por todos até ao fim. E esta é a compaixão de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso advogado. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Porque aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Mediador, o que é? Ele intercede, ele fala. Advogado, vamos ver aqui em 1 de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, versículo 1. Eu quero que todos acompanhem. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Essas coisas, meus filhinhos. Isto é o apóstolo João. O apóstolo João foi um discípulo muito amado de Deus, de Jesus. Eles tinham uma relação estreita, única. E é um privilégio quando Jesus, nesse caso nosso mestre Adonai, apóstolo dos apóstolos, o pastor das suas igrejas, nosso único e eterno pastor, ele, quando ama uma ovelha,
Ele ama mesmo, não é? E para esta ovelha não há nada que ele não possa atender o pedido. Não há mesmo nada, amados. É bom ter comunhão com Deus. Eu exorto toda a igreja vivamente. Chega pertinho, conheça o nosso Deus, seja amigo dele. Não há nada melhor, não há nada maior que se compare a ter Jesus como amigo. Muitos de nós aqui, essa declaração que ele me fez ontem, porque tu és minha amiga, é algo tão profundo, porque todos os servos de Deus, ele diz que lá em João 15, ele diz que já não vos chamamos servo, mas vos chamamos amiguinhos. Por quê? Porque nós somos parte do corpo dele, ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos membros do corpo dele. Então nós somos, não se preocupem, não se preocupem, ela está de serviço. Então nós somos o membro do corpo. Então ele tem que ter amor, ele tem que ter cuidado com todos os membros, não é? Então ele vai ter amor, mas aquele membro que mais se dedica a ele, aquele membro que mais protege os interesses dele, aquele membro que mais ora e pratica a palavra, ele vai se inclinar mais. Que ele vai puxar mais para este, e vai amar mais a este, e vai atender mais orações deste. Mesmo que ninguém veja, não importa. Nós não temos que agradar a ninguém ao mundo. Por isso que eu gosto muito daquele louvor dos tocos no altar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que esconde o rosto ante a Ti, eu cubro o rosto para que veja a Tua glória em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nos santos dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer, 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 Tua presença. Aquele que tem prazer na presença de Deus, aquele que coloca na brecha por tudo e por todos, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, porque um intercessor ou um servo amigo de Deus pode interceder por tudo e por todos, mas se ele não atenta a praticar a palavra de Deus, é igual. Os 12 alicerces, Mateus 7, capítulo 24, e Jesus ele sempre diz: aquele que ouve as minhas palavras que vos digo, não digo de mim mesma, é a palavra que vos digo, é a palavra do meu Pai. E aquele que me ouve a mim, não me ouve a mim, ouve ao meu Pai. E aquele que me ouve a mim e pratica a palavra do meu Pai, este permanece no meu amor. Este permanece no meu amor. Então, o que ele está falando aqui é obediência. Nós podemos fazer tudo para agradá-lo, mas se nós não praticarmos a palavra dele, nós não seremos verdadeiros amigos, seremos meios amigos. Então, um amigo completo é aquele que ouve e pratica. E ele assemelha esses ao homem prudente que construiu a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu emprego, tudo aqui na terra, construiu na rocha. Construiu na rocha onde? Acumulando tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão não mina nem rouba. Mateus 6:19. Então, meus filhinhos, vamos voltar aqui, isso foi só para ilustrar aquilo que Jesus me disse ontem, porque eu dizia, por que eu? Por que ele escolheu a mim? Isto é uma carga de trabalho, não é? Mas a todo tempo há tanta gente, há tanto homem capaz, tem esposa, porque eu estava a reclamar, é um bocadinho de reclamação. Às vezes nós todos nós reclamamos, para isso temos a Ele, não é? Por isso é que Ele diz que Ele é o nosso mediador. Então falamos com Ele e falamos tudo, entregamos tudo no trono da graça dele. Por isso ele lá em Mateus 11, que vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então tudo aquilo que nós temos, nós entregamos a Ele. E Ele o que é que faz? Ele vai entregar ao Pai, Ele vai falar com o Pai acerca de nós. É Ele quem vai justificar-nos diante do Pai. Pai, eu trago este diante de ti, este assim, assim, assim. Pai, este está fraco. Pai, precisamos dar este um bocadinho. Este fala bem, Senhor. Este faz, este é zeloso, este é temente, este te ama. É Ele, esse é o trabalho dele. Isto chama-se, Ele é advogado. E está aqui, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ora, a misericórdia de Jesus não só ficou na Rua de Cruz. O que ele fez na Rua de Cruz? Na Rua de Cruz ele libertou-nos da escravidão do Império Satânico e nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do amor do Pai. Na cruz, Ele nos reconciliou com o Pai. Ele veio como um advogado, a mesma vez. Ele veio reconciliar-nos com o Pai. Ele veio trazer a lei de Deus para a terra. Ele veio nos dar a conhecer quem é o Pai. E Ele veio nos dar, Ele não veio abolir a lei dos profetas, porque Deus enviou, antes dele, vieram os profetas, não é? Grandes profetas. Veio Moisés, pela qual Deus escreveu o testamento, escreveu mandamentos, mas pela desobediência, pela incredulidade do homem e a dureza do coração, o homem não venceu, o homem perdeu, não teve fé nos mandamentos, não teve fé no pecado, acreditar no pecado, não teve fé em acreditar que Deus é soberano, Ele não compactua com o pecado, Ele não pode estar perto do pecado, porque o pecado fere a santidade dele. E ele tinha que ensinar o povo que Ele é um Deus que se gere pela sua soberania. E soberania vem com obediência. O povo tem que entender a lei dele para poder entrar no gozo dele. Então tem que haver obediência, tem que haver sujeição. O povo não creu, o povo não ouviu, o povo não obedeceu, o povo não praticou, o povo pereceu. O coração de Deus chorou porque perdeu milhões por toda a terra. Então Deus enviou outros profetas. Veio outro profeta maior, que é o Isaías. Ele disse ao Senhor, quem nos deu crédito? Ou seja, quem nos ouviu? Veio Jeremias, veio todos os outros, o Oséias, o Josué seguiu, veio depois logo a seguir, Deus elegeu o Josué. Josué exortou o povo, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não vos posso obrigar, quem quiser vem. O mandamento do Senhor estão todos aqui. Deus deixou lá e Deus avisou muito bem a todos em Deuteronômio 30. O mandamento do Senhor não está no céu para que você possa dizer, está muito longe, não posso ir lá buscar. Não está no mar para dizer, eu não sei nadar, não posso buscar. Está bem juntinho diante de ti. Deus deixou os mandamentos ao Moisés. O Moisés não escondeu nada ao povo, Moisés deu ao povo, mas o povo não entendeu nada, o povo não obedeceu em nada, o povo antes rebelou, o povo pereceu. Deus disse, isto está mal. Antes disso veio Deus usou-se poderosamente do Noé
ninguém ouviu Noé. Deus disse que vai eliminar a terra, porque a terra está infestada com o pecado já está a abominar a Deus, já cheira muito as narinas do Senhor, já está insuportável, o Senhor já não pode, tem que fazer um novo céu, uma nova terra, e enviou o Noé. O povo não creu, o problema que Deus sempre teve com o povo, com o morador da terra, é a incredulidade, a dureza do coração. E assim como foi nos tempos do Noé, assim como foi no tempo de Moisés e nos outros profetas que Deus poderosamente usou para falar ao povo, acabam por matar os profetas, acabam por zombar de Deus, escarnecer de Deus, mas Deus mesmo assim não perde a fé na criação dele. Ele não perde o amor na criação, naquilo que ele criou para a sua própria glória, que sou eu e você, para louvor e adoração. Ele mesmo assim enviou o seu filho. Ele disse, não, eu vou descer do trono e vou eu mesmo. E ele veio. Ele falou com o filho posicionou-se e veio. Ensinou-nos o caminho para o Pai. Ele intercedeu por nós. Isso foi ao vir, ao aceitar vir, ele já foi nosso intercessor, nosso advogado. O que é ser um advogado? Um advogado é aquele que mitiga as nossas causas. Um advogado é aquele que argumenta as nossas causas a nosso favor. Um advogado é aquele que intercede até ganhar a causa diante do juiz. E Deus é o juiz dos juízes no céu. Ele é o juiz do juiz. E Jesus é advogado dos advogados. E ele intercede por nós diante de Deus para não cefar a nossa alma. Assim como Moisés foi um grande advogado. Deus, quando decidiu matar todo o povo, Deus disse, saia do meio desse povo, saia da frente, que eu vou já eliminar toda essa raça de víbora, esse povo do coração dobre, de coração de dura servir, que abomina a minha santidade e aborrece a minha soberania. Eu vou eliminar esse povo todo e vou te dar um povo melhor, mais numeroso do que esse. Moisés disse, ai Senhor, não faça isso, meu Deus. Tu nos tiraste do Egito para vir nos matar no deserto. O que é que os teus inimigos vão dizer? O que é que o faraó vai dizer? Vão se escarnecer de ti. Moisés, quanto tempo ficou diante de Deus a interceder, a mitigar pela causa do povo? 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Grande intercessor. Grande intercessor. Grande advogado foi o Moisés. Por isso eu entristeci muito quando li que Moisés teve que ir embora mais cedo, não entrou na terra prometida por causa do pecado do povo. Já viu, por causa de um todos sofrem. Isso me deu, Senhor, foi uma injustiça, Pai. Uma injustiça. Eu também estou intercedendo por Moisés. Mas o que me consolou é que quando depois vê assim, né, que ele não entrou aqui na terra, não é a terra prometida, mas entrou no céu. Tá? Isso está bem explícito. E todo aquele que conhece o ministério apostólico sabe que quando o apóstolo peca, Deus o recolhe. Só aqueles que venderam mesmo a alma ao inferno é que já não têm a salvação. Mas aqueles que se arrependem, Deus recolhe. E o Moisés, ele tinha um coração manso e humilde. Claro que ele se arrependeu logo. Mas por ele ter afrontado a soberania de Deus, né, Deus disse para ele falar a rocha, e ele bateu a rocha, ele desobedeceu a Deus. Então, isso foi foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, ele tomou por usurpação ser igual a Deus, apesar da soberania, apesar do poder que Deus deu a ele para governar. Deus não lhe fez um Deus aqui na terra. Não é? Os apóstolos não são Deus aqui na terra. Deus continua a ser Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ele tomou por usurpação ser igual a Deus. Então, Deus não tolerou, Deus levou, Deus recolheu. Ele entrou no reino dos céus. Né? Então, quando se lê aquela passagem em que Jesus depois se transfigurou
e encontrou-se com Elias e Moisés, também prova que ele entrou no reino dos céus. Então, isto é, mas Moisés foi um grande advogado. Nós pastores, apóstolos, intercessores, somos advogados aqui na terra, porque nós levamos a causa dos irmãos a Deus, intercedemos. Falando de Jesus, a misericórdia dele é incomparável. A compaixão de Jesus é incomparável a qualquer intercessor aqui na terra. É incomparável a qualquer apóstolo. Por mais que nós demos tudo que nós temos, dobremos nossos joelhos em sacrifício vivo, para orar e interceder para a salvação da humanidade, a nossa compaixão, o nosso amor não se iguala ao de Jesus. Não há ninguém igual a Jesus. Ele é o único. Então, o ministério de Jesus que ele mais gosta é a intercessão. Por isso é que ele me revelou que o ministério dele, dentro do ministério de Jesus, há muitas posições. No corpo de Cristo, há muitos dons de ministério. Mas o dom que ele mais gosta é o dom de intercessão. Vocês não sabiam, pois não? Pois ele me revelou isso a mim. O dom dos ministérios, dentro do pacote do amor, dos dons, ou seja, dentro dos princípios do ministério de Jesus, temos levita, temos dom de mestre, temos dom de pastor, temos dom de profecia, temos vários dons dentro deste dom, mas temos dom de intercessão, mas o dom que ele mais gosta é a intercessão, porque a intercessão salva, e é da vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. E ele, antes de vir, intercedeu por nós diante do Pai, concordou em vir, ele veio nos ensinar o caminho esse que Deus deu os mandamentos a Moisés, o povo não entendeu nada. Ele enviou, Deus enviou o João Batista, mas mesmo assim o povo continuou sem entender. Porque João Batista não estava capacitado e dotado de todos os instrumentos para poder aperfeiçoar o homem. Porque João Batista só batizava com água, mas ele até disse, depois de mim vem aquele que é maior e vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele veio, ele não só batizou com o Espírito Santo e com fogo os discípulos que o seguiram, mas ele ensinou o caminho ao Pai. Ele ensinou o caminho que o povo não entendeu no Velho Testamento. Nós hoje temos o privilégio de ter pela palavra. Veio ele mesmo explicar os mandamentos. Por isso ele disse que ele não veio para abolir a lei que Deus deu aos profetas, aos antigos. Ele veio antes cumpri-las. Claro que houve muitas abolições, não é? Que não se aplicam hoje, mas que nós ficamos no tempo ainda como se nós continuamos a praticar, tal como o dízimo, por exemplo. Isso é a conveniência, não é? Para proteger os nossos interesses, mas ele não veio abolir, ele veio antes implementar, ele veio executar estas leis para que o povo entenda qual é a vontade de Deus, para que o povo entenda o verdadeiro amor de Deus, para que o povo entenda como entrar e operar no sobrenatural de Deus, para que não morra, para que não pereça. Por isso é que Deus diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque até na inocência nós pecamos contra Deus. Inocência por quê? Porque não conhecemos, porque não sabemos a lei, não sabemos os regulamentos, não sabemos a regra. Mas Jesus veio nos ensinar. E por isso é que Ele quer que todos venham à congregação dele, porque Ele revela segredos que na Bíblia não estão. Todo mundo diz, tem que ser confirmado pela palavra. Tem, mas nem tudo é confirmado pela palavra.
Há segredos que Deus nos revela. Mesmo a cada um que tem comunhão com Deus, a palavra é o guia, a palavra é o manual. Mas quando nós temos uma comunhão com Deus profunda, uma intimidade com Deus bem funda, Deus revela-nos coisas que o nosso olho não viu. Nosso olho não viu aonde? Na Bíblia, ao ler. Nosso ouvido não ouviu aonde? Nas congregações dos santos. Nem subiu ao nosso coração, porque nós não vimos, nem ouvimos. É o que Ele tem preparado para nós. Por isso é que Ele diz, está em mim e em vós. Porque Ele no segredo, lá no nosso oculto, Ele revela-nos coisas que o homem não sabe, que o homem não revela. Porque a palavra de Deus, ela é nova a cada dia, ela renova. Quanto mais você ama Deus, abre o coração para Deus, Deus te revela tesouros que estão escondidos por detrás de cada palavra. E isto faz de nós amiguinhos de Deus. Quando nós buscamos com amor para poder fazer a vontade dEle. Por isso é que Ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque todos que vêm à igreja diz Senhor Jesus, aí Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, meu refúgio, minha rocha. Mas Ele depois vai dizer, você faz a minha vontade? Você faz a minha vontade? Se você quer fazer a minha vontade, larga tudo que tu tens. Vem, segue-me. Apacenta as minhas ovelhas. Amas-me? Pedro, Joana, Francisco, venha após mim. Apacenta as minhas ovelhas. Mas a gente olha o embaraço que temos, muita riqueza. Hoje é domingo, está um solarão, praia está ali, churrasco, cerveja quente, fresquinha. Não, hoje não dá para vir após Jesus. O mundo está a chamar, está quente, está calor. Não é? Por isso é que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Porque põe Deus no último plano. E a todo tempo, lá em cima o sol está a brilhar. Está a brilhar por quê? Porque Ele está a interceder por nós. A misericórdia dEle com estes que nem querem saber dEle. A misericórdia deles, de Jesus, intercedendo por aquele que Deus ainda está a dar oportunidade para arrepender. O homem não tem. Por isso é que o amor dele não há igual. Só Ele mesmo. Não há igual. É por isso que eu gosto muito daquele versículo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor de Jesus é o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, mas nunca falha. O amor dele não falhou, pois não? O anticristo disse que o plano de Deus fracassou. Mas ele entendeu tudo errado. Ele também anda de trás para frente. Então entende tudo errado. Né? E ele, como entra pela porta de trás, continua a entender tudo errado. Aquele que entra pela porta de frente é o bom pastor. É o verdadeiro, é o genuíno. Então ele vai ter tudo certo. Então é esse que nós seguimos. Né? Então a misericórdia dele, o ministério de Jesus, ele falou, eu até anotei. Era já bem tardinha quando ele ministrou essa palavra. Disse, eu vou dar isso às ovelhinhas hoje para entenderem a misericórdia dele e para se esforçarem. Isso é para todos nós, para nós nos esforçarmos o máximo, sermos parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo diz, ser imitadores de Cristo. E a única forma que nós temos de ser imitador de Cristo é sermos parecidos com Ele. Iguais não vamos chegar. A estatura varonil de Cristo, isto é um patamar, não é? Mais vale ser humilde e manso do que estar a boast myself up. Ou seja, está avanguardado, não é? Isto é algo que leva a muita santificação, muita abnegação, muita renúncia e não é fácil termos renúncia, especialmente quando temos embaraços santos. As mulheres, quando têm marido, têm embaraços santos. Não é? A mulher tem que fazer a vontade do marido, o marido tem que fazer a vontade da mulher. Daí não está disponível para fazer toda a vontade de Deus. Não é? Nós, quando somos mães,
temos filhos, são embaraços santos, não é? Nós não conseguimos fazer 100% a vontade de Deus. Eu quantas vezes estou aí na intimidade com Deus, no bem bom, e chega o filho, mãe isso, ou estão a brigar, a mãe pronto, já viu? É irreverência, automaticamente é irreverência, não é? Só a misericórdia dele. Deus é muito santo, amados. Ele é muito santo. Ele não é santo. Ele é santíssimo. Deus é santíssimo. Se não for a misericórdia do Senhor, nenhuma carne se salva. Eu digo isso com toda a confidência. É a misericórdia do Senhor. E quando aquela alma que se esforça para agradar ao Senhor, mas por nós não conseguimos atingir aquele nível de santidade igual a Deus, quando nós vamos, Ele faz purificação. Ele purifica. Depois de nós morrermos, aquela alma que se esforçou aqui na terra e trabalhou para agradar ao Senhor, mas ainda tem aquelas vestes sujas. Tem ali uma imaculada. E Jesus, como Ele é o intercessor, Ele vai mitigar diante de Deus. Não, Senhor, este fez isso, fez aquilo, fez assim, esteve na igreja, orou, serviu, fez, esforçou. No pouco tu dizes, Senhor, somos fiel, sobre muito tu nos colocarás. Deixa que entre no teu gozo. Então vai purificar mais a alma para que fique santo para entrar no trono da graça do Pai. Deus me deu essa experiência com a morte da minha irmã. Deus me revelou muito, amados, que no tempo futuro, quando Deus permitir, grandes coisas vou revelar, para que o mundo realmente prepare para lavar as vestes no sangue do Cordeiro, para que o mundo tema mais a Deus. Nós achamos que nós estamos limpos, nós achamos que nós estamos santos, mas não. É a misericórdia, é a compaixão do nosso Deus. Amém? O ministério de Jesus que Ele mais gosta é intercessão. Interceder por bem do outro é a compaixão. E a intercessão de um justo pode muito em seus efeitos. Ministra o coração de Deus a favor da outra pessoa e também faz ricochete para a nossa vida, né? Colhemos frutos. Por isso é que ele diz, orai uns por os outros para que sareis. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Orai uns por os outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós, quando oramos pela pessoa, dependendo de circunstâncias, dependendo da causa, dependendo do assunto que nós estamos a levar no trono da casa do Pai, Deus vai primeiramente analisar o nosso coração, a intenção pela qual nós estamos a trazer essa causa diante de Deus. Amados, muita gente foi à presença de Deus contra mim quando esse ministério levantou-se. Porque eu levantei primeiramente com a ira de Deus a profetizar lá. Podem ir lá ver toda a profecia na página do Facebook, a Igreja Apostólica Rise and Shine. Toda a profecia, aquela página toda ela é profética. E tudo aquilo que eu preguei é a ira de Deus. É a ira, mas ao mesmo tempo é o amor de Deus que quer salvar. Porque muitos interpretam muito mal a ira de Deus. É a oportunidade que Deus está a dar a todos aqueles pela qual esta profecia foi enviada de se arrependerem. É a intercessão de Jesus para com o Pai. Para que não cefe, para que não feche esta igreja. Porque Deus me colocou como uma intercessora pelas igrejas todas. Eu não quero, não importa se você crê ou não, porque isto é para aqueles que creem. Então Ele intercedeu ao Pai para que não fechasse certas igrejas, porque Ele é o cabeça. E então Ele me enviou a mim para profetizar para as igrejas. Ele intercedeu diante do Pai para não ceifar a vida a
certos governantes que já estavam na mira de Deus para serem. Ele me enviou a mim para poder profetizar, para se arrependerem, para olharem as obras das suas mãos e se arrependerem. Então aquela página é toda ela profética. É o amor de Jesus. É a compaixão do nosso Deus para nossa alma. Quando nós intercedemos, Ele olha nosso coração, a atitude, a intenção pela qual nós estamos a levar esta causa diante do advogado, diante dele. E muita gente foi a Deus para me condenarem, inclusive familiares, membros da família minha, pastores, bispos, apóstolos. E sabe o que aconteceu? Por eu ser amiga dele, ele me mostrou todos, um a um. Igrejas dobraram os joelhos contra mim. Deus me mostrou em visão. À meia-noite em ponto, intercederem contra mim. Deus me mostrou em visão. À meia-noite em ponto. Por isso, no princípio, que eles me estavam a treinar para ser resiliente. Para ser resiliente, eu não conseguia ainda, porque eu trabalhava muito durante o dia. E quando chegava às 11 horas, eu já estou mesmo exausta, o corpo está a gritar de cansaço. Mas ele dizia, tens que acordar. É tua obrigação. Não, ele disse, tu tens a obrigação de interceder. Eu ali com muita dificuldade, parecia aquelas cabras, quando as mães das cabras dão a luz, ficavam assim. Eu não estou a mentir, amados. A opressão do inimigo para eu não orar tanto, o olho pesado, eu não consegui. E ele mostrava pessoas a orarem contra mim, bruxos a fazerem bruxarias contra mim, grandes homens, governos a fazerem bruxaria contra mim. Ele dizia, é por isso que estou a dizer para orar, é por isso que estou a dizer para levantar, tu corres perigo. Acorda, varoa valorosa. Levanta e luta pela tua vida. Luta pela tua salvação. Ele me ministrava. Eu te esforço. Varoa valorosa, eu te esforço. Ele me falava. Eu até fico emocionada mais. Quão grande amigo ele é. Eu, a princípio, não entendia a raça de víboras o que era. Ele me pediu para poder interceder. Ele, do meu lado, quantidade de cobras, paz, bem do meu lado. Ele me disse, bruxaria de alta casta para cima de você. Ora, serva, corre. Ele está a interceder por mim diante do Pai, mas ele quer a minha colaboração. Ele quer a minha cooperação. Ele quer a tua cooperação. Por isso é que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, amados. Porque quando nós oramos, enquanto estamos a orar por o outro, ele está a ver a intenção. Se a intenção do nosso coração for correta, ele vai perdoar milhões dos nossos pecados. Multidões de pecados nossos são perdoados por causa do tipo da oração que fazemos diante do Pai. Por isso é que ele diz, se orarmos uns pelos outros, sararemos. Mas sararemos se estivermos no propósito certo, se estivermos com boa intenção, se quisermos realmente perdoar o mal que nos fizeram. Se queremos que realmente a justiça venha dele, que nós não vamos fazer justiça com as nossas mãos. Se queremos realmente que ele nos chare da mágoa, do ódio, do rancor que nós temos perante a injustiça, perante a injúria que fizeram conosco, quando falam mal, quando nos magoam, quando nos prejudicam, quando fazem tudo para nos verem no chão, nos verem derrotados, quando nos abandonam e nós, no momento que nós precisamos, não temos ninguém, mas a todo momento, todos que precisaram
precisamos, todos nos demos costa. Se nós orarmos com a singeleza do coração, para que Deus perdoe aqueles que nos querem ver mortos no chão e no inferno, Ele nos vai sarar. A mágoa, a dor, a angústia. Nós podemos estar caídos, mas nós nunca vamos estar derrotados. Porque a nossa oração diante do trono da graça do Pai não só vai ser ouvida, mas vai ser achada de justa. Com toda a confidência, eu vos revelo este segredo, amados. Antes de ontem, 3 ou 4 dias atrás, eu argumentava com o Senhor a minha causa para com os meus filhos. Deus me disse: Ana Isabel, as tuas orações foram todas ouvidas diante de Deus. As tuas orações, Ana Isabel, foram achadas todas justas diante de Deus. Amados, se todas as minhas orações foram ouvidas, o mundo está salvo. Se todas as minhas orações foram achadas justas, então foi aí que eu acreditei: não, eu sou uma apóstola, mãe de nações. Aí eu acreditei quando no corredor ele me disse: tu és uma gigante. Aquele que duvida que eu sou apóstola vai se ver com ele. Porque o Espírito do Senhor é sobre mim para pregar as boas novas, para libertar os cativos da prisão, para curar os cegos, para dar vida, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Ele ouviu, entregou ao Pai, e o Pai achou justa. Depende da intenção do nosso coração. Podemos muito orar, mas será que as nossas orações são justas diante de Deus? Todas aquelas pessoas que foram a mim, que foram ao Pai, que foram a Pai através de Jesus, Jesus me revelou todas as pessoas, inclusive membros de família, são pastores. Ele mostrou-me todos. Quem vai de joelho vai. Quem vai de pé vai. Igrejas que se ajuntaram à meia-noite, até em África, amados. Igrejas que intercederam por mim. Para que eu... Sabe o que eu disse a Deus? Senhor, tu estás a mostrar o que queres que eu faça? Que eu ore por eles? Tu és o Deus do bom, és o Deus do mal. És o Deus do justo, és o Deus do injusto. És o meu Deus, és o Senhor deles. Senhor, julga entre mim e eles. Se tudo que eu estou a fazer é contra a tua vontade, seja então a tua condenação para mim. Se quiseres ceifar a minha vida, ceifa, Senhor. Se eu estou fora da tua vontade, se eu estou a falar mal, se eu estou a condenar, então, Senhor, faça justiça entre mim e eles. Eu não orei naquele momento específico para aquelas pessoas. Essa foi a minha oração. Faça justiça entre mim e eles. Seja feita a tua vontade. Acabou. Por que eu tenho que me preocupar com o outro? Quando eu estou cheia de trabalho. Quando eu tenho a minha vida. Quando eu estou mal, quem é que me ajuda? São essas pessoas? Quem é que me chamou? Quem te chamou? Quando você no teu oculto tem algum problema, falta de finança, doença, algum ataque que te dá, quem é que te socorre? Até a ambulância chegou, você já foi. Quem é que te socorre? Por que eu tenho que me preocupar com os outros? Por que eu tenho que me preocupar com aquele que está a dizer isso, está a fazer aquilo, quando o Senhor vem em meu socorro e me sustenta? Por isso é que a oração, a tua oração, nós podemos orar por você. A oração do
segredo que eu entendi, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é para nós. Deus ouve a oração a favor da causa que nós estamos a mitigar, que nós estamos a interceder, segundo a intenção do nosso coração. Se o nosso coração está reto diante de Deus, se na realidade queremos redimir-nos, se queremos perdoar, se queremos que essa dor vá, se queremos que, Senhor, da mesma forma como tu nos libertaste, liberte também o outro, para que também o outro conheça a verdade. Ao falar, ao pronunciar isso, se vier do nosso coração, Deus salva primeiramente a nós e vai colocar alguém no caminho daquela outra pessoa para também salvar a outra pessoa. É assim que esse versículo funciona. E o departamento de intercessão, Deus ama. Ele ama porque intercessão salva. Intercessão fortalece. Eu dou o meu exemplo próprio, que são experiências que eu tive com Ele. São experiências que eu tive com Ele. Ele diz, oração fortalece. E oração fortalece. Quando nós estamos embaixo, oramos, de repente nós vimos que vem uma vida, vem um vigor, vem um refrigério. Nós não sabemos, mas eu estava tão assim, foi assim, cheguei à igreja, olha, já estou assim. Quantas vezes não temos vontade de vir à igreja? Já me aconteceu muitas vezes, especialmente quando eu estava fazendo universidade, era muito volume de informação e eu queria ter tempo para estar em casa, acordo, aí eu quero estudar, aí eu quero ir à igreja, não me apetece ir à igreja porque eu estou cansado, eu não dormi suficiente. Mas Deus diz, ora a mim e eu te orarei. Eu corro e vou à igreja. Quando eu chego à igreja, o sono eu vou carregada. Isto é o inferno que estava em mim e em todos nós. O diabo põe espírito de opressão para a gente não ir orar a Deus. Mas a gente que se dá lugar a Deus, ouve a voz de Deus, nós vamos, porque quê? Porque Jesus Cristo esteve a interceder, Ele enviou o Espírito Santo para estar aqui, nos fortalecer, nos alertar, nos convencer, nos falar, nos guiar e nos ensinar o caminho, não é? E nos fazer lembrar da palavra que nós, quando vamos à igreja, ouvimos. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, Ele é o nosso Consolador. Se darmos lugar a Ele, quando chegarmos à igreja, Ele diz, ei, afinal, ainda bem que eu vim. Sempre que eu vou à igreja nesse estado, eu quando saio, ainda bem que eu vim. Ainda bem, Senhor, obrigada, Senhor, por me trazer. Ainda bem que eu não fiquei em casa, assim eu iria perder. Todos aqueles que não vêm à presença do Senhor na sua casa, perdem sempre. Perdem sempre. Então, Ele é um intercessor fantástico. Vamos ver aqui em João 17. Em João, capítulo 17, Ele ama-nos tanto, Ele intercede tanto por nós. Depois, Ele antes de ir consumar o pacto de sangue, a aliança de sangue que Ele tinha com o Pai, aqui em João 17, Ele fez a oração para todos os seus discípulos. Ele intercedeu para os discípulos. Ele mitigou a vontade dele para o Pai. Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Eles vivem em união e em comunhão um com o outro. E Ele desejou isso para todos os discípulos. Ele diz assim, Jesus falou estas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna e todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que lhe deste a fazer. Já viu? É aquilo tudo que eu já expliquei inicialmente. Jesus veio para nos ensinar a vontade do Pai e a conhecer o Pai. E Ele diz aqui, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só. Lembra o que Ele disse inicialmente?
que Deus deu o testamento a Moisés, mas o homem não entendeu nada. Até hoje também continua a não entender. São poucos. A terra é grande para nós e a quantidade de moradores da terra que existe, mas na quantidade de incredulidade que ainda existe em toda a terra, então o homem continua sem entender a vontade do Pai. Continua a ser incrédulos, de duro a servir. Ele veio, que conheçam só a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Ele ia dizer, ele ia falar com o Pai, ia mitigar com o Pai. Eu glorifiquei-te na terra, Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A minha missão está cumprida. Não é? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E lá em João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não é? Pronto, é isso que ele quer dizer. Ele já existia, porque Deus o fez para o Filho dele. Agora temos nós que agora ele glorificou o Pai, agora cada um de nós que conhece Jesus, glorifica o nome dele, o nome de Jesus, porque é Jesus quem nos envia. Deus lhe deu a preeminência sobre as igrejas e é Ele quem nos envia, é Ele quem determina, Deus estabelece os dons, é Ele quem determina no corpo de Cristo quem vai fazer o quê, é Ele quem determina as tarefas. Então, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. É aquela palavra que eu disse, que as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesma, é do Pai que me enviou, que eu vos dou a conhecer. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. A oração que ele fez, da mesma forma como o Pai, o Espírito Santo, e ele são um. O desejo dele, que ele intercedeu diante do Pai, para que nos faça, para que nos ligue na unidade do Espírito, é que sejamos um. Não é todos nós agora vamos fazer a mesma coisa. Não. Pela palavra, pelo mesmo Espírito. Andamos em unidade de fé. Falemos a mesma palavra. Preguemos o mesmo Evangelho. Cremos no só Deus, no só Senhor. É isto que ele pediu ao Pai. No versículo 9, é isso. Então, eu rogo por eles, por isso é que ele, até hoje, ele se posicionou como nosso mediador. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós vamos ao Pai por ele. Todas as nossas orações são primeiramente ouvidas por Jesus Cristo. Não vão diretamente ao Pai. São interceptadas. É Ele quem as ouve. É Ele quem as administra. E Ele vai interceder por nós diante do Pai. As obras das nossas mãos não vão diretamente ao Pai. Ele primeiro as analisa. Vamos ver lá em Apocalipse 3. Para vos provar que, por isso é que a fé sem a obra é morta. Nós podemos ter a fé do mundo, mas as nossas obras não estão em alinhamento com aquilo que nós dizemos, é morta. Diante de Deus é inválida. Por isso é que ele diz, bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Aquele que ouve, crê e pratica, então consumou, provou que creu. A nossa fé só é provada com as nossas atitudes, nas mudanças de sentimentos, nas mudanças do pensamento. E é nas nossas ações que não só o mundo vê que nós somos de Jesus, estamos a dar bom testemunho, mas nós provamos a Deus que amamos a Ele e amamos ao próximo.
Entenderam? Entenderam? Ou está confuso? Está confuso, irmã Idalina? Não? Ok. Se nós não amamos o nosso próximo, como é que nós vamos amar Deus? Nosso próximo é que nós estamos a ver agora. Agora não estamos a amar e nosso próximo vai amar Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Né? Como é que tu vais dizer que amas a Deus se não amas e perdoas o teu próximo? Né? Se tu amas a Deus a quem não vês e o teu próximo a quem tu vês, a quem é mais fácil ajudar. Né? Tu não tens que ir para o céu para ir e ver o teu próximo, está bem aqui do teu lado. Tu não perdoas, tu não ajudas, tu não compreendes, tu não suportas, tu não fazes nada para agradar aquilo que tu queres para ti, tu não fazes ao teu próximo. E a todo tempo tu vens dizer, te amo, Senhor, como tu não há. A tua fragrância vai chegar ao altar de Deus? As tuas orações vão chegar ao altar de Deus? Vão, mas não são respondidas. Não são respondidas. E o que é que ele diz lá em Isaías 58? Se tirares, as tuas orações serão respondidas. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo, falar a vaidade. Lá em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz, as minhas mãos, estes meus ouvidos não estão agravados para não ouvir as tuas orações. E as minhas mãos não estão encolhidas para não salvar. Mas a tua iniquidade, a vossa iniquidade, faz a separação entre mim e vós. Então as nossas orações ficam paradas, não são ouvidas. São ouvidas, mas não são respondidas. Jesus ouve a todas, mas não leva ao Pai. Não nos justifica diante do Pai. Não mitiga a nossa causa diante do Pai. Um advogado, qual é a função do advogado? Ele mitiga, ele intercede, ele argumenta a causa de alguém ou para condenar ou para livrar da vitória. E assim é o nosso Jesus. Ele, se não achar as nossas obras bem diante de Deus, ele não vai mostrar a Pai. Mas ele nos dá a oportunidade de nós melhorarmos. Ele envia profetas para nos dar um abanão, para nos dizer que Jesus, Senhor das suas igrejas, está chateado com você. Está chateado com você, igreja. Igreja individual e igreja coletiva. Deus usou de mim para profetizar para a igreja individual e para a igreja coletiva. Amados, muita profecia está-se a cumprir. Eu estou contente? Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você também. Aleluia! Canto aleluia, 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 amada, eu estou feliz, muito feliz, meu Senhor me levantou, meu Senhor me deu vitória, toda a profecia já cumpriu, toda, mano, o mundo vai dobrar o joelho, ai, eu estou feliz. E quando o Senhor me falou ontem, ele disse, Ana, seja feliz por mim. Disse, ai Senhor, estou tão tristinhazinha. Estou tão tristinha da minha vidinha. Seja feliz por mim. Tu já tens tudo, já ganhaste, tu sobreviveste. Quando ele me disse eu sobrevivi, é que o teste do apostolado é duro, amados. É duro, é penoso, é tenebroso. É tenebroso porque as coisas do mundo do espírito não é fácil. Quando Deus nos mostra que capeta do inferno, Satanás, ele mesmo em pessoa, Satanás, vem para poder ceifar a tua vida. E eu aqui a ver o Lúcifer, que era, não é hoje Satanás, o príncipe deste mundo, e todo adornado. Todo adornado. Amados, Deus há de me dar a oportunidade para eu revelar certas coisas, mas para o povo que ele tem predestinado para mim, porque o povo vai acompanhar. Muitos de nós
muito servo não se está a converter porque nós, apóstolos, escondemos riquezas espirituais. Que às vezes certas ovelhas no aprisco precisam para ter um clique, despertar, se arrepender e se converter a Jesus Cristo. Mas o Senhor me colocou nesta posição. Eu não vou privar a ninguém das riquezas da glória do Senhor. Para salvar, para libertar, para conhecerem o mundo do Espírito aqui, antes de irem espiritualmente, quando o Senhor levar a alma de cada um de nós para Ele. É o nosso dever. O apóstolo Paulo fez muito, mas muita coisa se perdeu. Jesus Cristo deixou muita informação se perdeu ao longo. Por isso é que ele diz, está em mim, eu em vós. Porque as informações que se perderam ao longo de traduções de Bíblias, uma após outra, na comunhão com Deus, Ele nos revela. Ele nos revela. Então, o que eu disse? Apocalipse 3, certo? Apocalipse 3 é a quinta carta à igreja de Sardes. Como eu disse, o apóstolo João era um discípulo amado do Senhor. Ele era muito amado, tinha uma relação estreita, eram muito amiguinhos. Você também seja amiguinho do Senhor. É tão bonito, é tão bom ser paparicado por nosso Jesus. Ele te diz palavras bonitas, Ele te diz palavras encorajadoras, Ele te esforça. Ontem, quando saí, está ali muita seta. Eu, quando ia sair, Ele disse, está muita seta inflamada do maligno, pronta, espera que você abra a porta. Ore. E eu disse, ai Senhor, eu vou ficar outra vez aqui, eu não vou sair. Vai sair. Eu não me deixo escarnecer. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Ouvindo isso do Espírito, amado, é tremendo. A confidência que dá, a nossa fé, se estava abalada, de repente fica rígida que nem uma rocha. Comunhão com Deus, ser amiga de Deus, praticar a palavra, traz a salvação, põe perto de Deus. O inimigo, o maligno, não te toca. O maligno não te toca. Esse é o maior privilégio, é a maior riqueza que um servo de Deus pode ter como amigo de Deus, a proteção. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. Amém, amados? Então, chega-se mais a Deus. Eu não vou cansar de bater nessa tecla. Chegue-se a Deus. Busque a Deus. Seja amiguinhos. Tenha também o privilégio que Deus dá a todos os amiguinhos. Eu sou uma das. Ele tem milhões espalhados. Mas é aquilo que ele disse ontem. Nem todos. Há poucos. Por quê? Porque todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Seja você também um escolhido. Amém? A quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. A intercessão de Deus. As nossas orações são paradas. E também aquilo que nós fazemos para achar que estamos a fazer para Ele e agradando a Ele. Olha, eu sei as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Jesus. Eu, a ler este versículo, ele então me deu a revelação e eu até escrevi aqui. Jesus não confessa as nossas igrejas diante de Deus se estamos em pecado. O nome desta igreja não fica escrito no livro da vida. Aquele que não faz a vontade do meu Pai não é digno de mim. Então ele não se dá o trabalho de confessar essa pessoa diante de Deus.
Entenderam? As nossas orações, quando as nossas atitudes são más, as nossas orações não são ouvidas. Elas são ouvidas, mas não são respondidas, porque Jesus Cristo não as passa ao Pai. Quando as nossas obras não são dignas de Deus, Ele não as mostra diante de Deus. Ele mantém as igrejas que fazem muita caridade, mas por trás têm muito jugo e oprimem as ovelhas, estão corruptas a nível de finanças e prostituem-se de toda forma, idolatram de toda forma. Podem ter milhões de igrejas, esta denominação pode ser uma igreja apostólica, mas as obras dela não serão apresentadas diante de Deus, porque Jesus, ele se envergonha, porque ele diz: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonho dele. E aquelas igrejas que essas obras não agradam a Jesus, pregaram meio evangelho, ou não pregaram o evangelho, são igreja de nome, mas por detrás são outra coisa, no oculto são outra coisa. Então Jesus se envergonha. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. E aquele que não me confessar diante do meu Pai, ou seja, aquele que não confessar a verdade, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade para o Pai. Aquele que não confessar a verdade, aquele que não me confessar diante do homem, eu também não o confessarei diante do meu Pai. As obras ficam baratas, não entra no reino dos céus. Está aqui, é a revelação que ele me deu. Né? Lembra depois de que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Aí isso ele diz-nos a todos, para nós nos arrependermos das nossas obras. As nossas práticas, nossos pensamentos cheios de espírito faccioso, sentimentos cheios de espírito faccioso, inveja, idolatria por tudo e por nada, má atitude, malvadez no coração, maquinar mal, murmurar, apontar o dedo, malícia. Isso tudo são obras infrutuosas das trevas que Deus não vai confessar essas obras, por mais que você dê toda a tua fortuna a um orfanato ou ao pobre. Isto é apacentar demônios, isto é tentar bajular a Deus ou comprar a Deus. Ele não se deixa escarnecer, ele sonda os corações, esquadrinha os rins. Por mais dinheiro que você tenha, e levantou 1.500 obras de caridade por todo lado, mas se você não tem o amor genuíno no coração, para que Jesus possa ver que fizeste essas obras por genuíno amor, e para Ele entregar essas obras e justificar diante do Pai, Ele nem se preocupa. Porque Ele diz: eu vou trazer essas obras ao meu Pai. Por que eu vou aborrecer o meu Pai? Isto é vergonha para mim, porque Ele me pôs como cabeça das igrejas. Eu tenho vergonha desta minha igreja. Por isso é que Ele diz que portões de inferno entraram pelas portas adentro, estão abertas, as igrejas estão abertas, porque Ele é quem permite. Ele é quem permite para dar oportunidade de se arrepender. É Ele quem tem a palavra final nas suas igrejas. A igreja individual sou eu e você, a igreja individual somos nós individualmente, e a igreja coletiva é esta. É Ele quem tem a última palavra. Por isso é que Satanás só leva a carcaça. Só a alma do Senhor, quando perde o prazer na igreja coletiva ou individual, então Satanás leva a carcaça. Porque ele não quer. Mas enquanto ele quer, portões do inferno podem entrar, mas não prevalecem. Podem entrar ou operar fornicação, prostituição, nudez, heresia, está muito por aí afora. Apostasia, está muito. Quem tem a palavra final é Jesus. Amém? Então deu para entender a misericórdia dele? A misericórdia dele se estende até os céus. Ele é bom.
Ele é amor. Ele intercede por nós até ao último. Mas Ele envia profetas para nos avisar, porque nós estamos distraídos a pecar. Nós não ouvimos o Espírito Santo. Então você não ignora essa mensagem, o poder da intercessão. É Ele que observa, analisa, aprova ou desaprova as obras das mãos das suas igrejas e apresenta-as diante do Pai. Se valer a pena, valeu. Se não valeu a pena, Ele não intercede pelas obras das nossas mãos. Quer dizer que as nossas obras vão para o fogo, queimam. Ele não intercede. Amém? Vamos nos pôr em pé. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando Ele